De volta com o Espaço Feminino, então, no tema saúde, a gente está aqui fazendo uma pergunta. Como é que anda a sua imunidade? Liga pra gente e participa do programa, tá bom? 2112-6222 é o telefone para sua participação com a doutora Érica Azevedo e com a Gláucia Figueiredo. Gente, saímos do bloco anterior com a ideia da gente falar um pouquinho sobre vacinação e o quanto que a vacinação é benéfica, é importante. A gente viu que há muitos anos atrás, a vacinação era um problema, né? As pessoas tinham medo, haviam muitos mitos, muita falta de informação e as pessoas se recusavam a se vacinar. Hoje é bem diferente isso, a mentalidade, pelo menos do brasileiro, ela está muito mais assim, o brasileiro está muito mais informado, enfim. E a questão da orientação para a vacinação, ela está diferente, né, doutora? O que acontece? A gente estava falando dos extremos da idade, são exatamente nessas fases em que a vacinação é mais importante. Na infância, quando a gente recebe aquelas vacinas já conhecidas do calendário vacinal do Ministério da Saúde, né? Para pneumococo, que causa pneumonia, o meningococo, da meningite, entre outros. E também para o idoso, né? A de gripe, muitas vezes vale a pena fazer também a de pneumococo, claro que com orientação do médico, né, que deve acompanhar especialmente o idoso, né, e a criança também, o pediatra. Claro, tem algumas vacinas que no adolescente são importantes, os reforços de tétano, de HPV, que agora o Ministério da Saúde... Sim, nós fizemos inclusive aqui no programa, divulgando a campanha. Né, a vacina, ela gera no organismo, a gente tinha falado, né? Memória inata e adaptativa da memória, né? E a vacina vai levar essa memória imunológica. Quer dizer, você passa a ter anticorpos e células no seu organismo que são vigilantes contra aquele micro-organismo em questão, né? Como se eles andassem com a fotinho lá dele de criminoso. Sim. Se ele já chega, já tem uma resposta rápida que já põe ele para correr. Exatamente. E, assim, no momento em que a vacina é administrada, como é que é o procedimento? Você disse no primeiro bloco para a gente que você conversou com um paciente que não descansava, enfim. Como é que é esse movimento nessa hora em que se toma a vacina? Bom, você recebe, né, na verdade, é uma proteína, geralmente, tem algumas de micro-organismos vivos atenuados, ou só um pedacinho da bactéria ou do vírus em questão. E aí o seu sistema imunológico responde para esse micro-organismo, né? Porque e aí, nessa hora existem pessoas que se queixam, né? Nesse momento aí, elas... fiquei com dores, febre. Porque simula uma infecção, entendeu? E há uma resposta inflamatória. Sem resposta inflamatória, a sua imunidade não funciona direito. Essa resposta de ter febre, dor no corpo, essa coisa chata que vem acompanhando uma infecção, ela é importante para você ter uma resposta adequada, né? E o descanso, então? Quando você tem uma infecção, dá aquele cansaço, não dá aquela vontade de descansar, porque é isso que você precisa fazer. Tem alguns estudos que mostram que o sono, que tem melhor viragem imunológica após a vacina, quando você dorme depois Eles pegaram um grupo dormiu depois da vacina e outro grupo não dormiu, teve privação de sono. No grupo que dormiu, eles tiveram uma resposta melhor à vacina. O que você, né, aumentando, você vai ver que a pessoa vai ter uma resposta melhor a qualquer infecção, né? É interessante, né, que o nosso corpo, esse estilo de vida que a gente leva, é um estilo de vida assim, que a gente não se dá conta de comer corretamente, dormir descansando mesmo, né? A gente acha que essas coisas não se precisa de tempo para isso, né? Pensa-se em comer bem quando quer emagrecer, Gláucia. Só que esquece que a nossa saúde está muito além do que a gente está vendo, né? O que está por dentro é muito mais importante. E o estilo de vida, como você comentou, Márcia, a correria do dia a dia acaba que nos faz por optar por alimentos industrializados, rico em corante, que perde muitos nutrientes importantes, perde a vitamina. Às vezes um suco industrializado, ele contém a mesma quantidade de vitaminas do que um suco natural? Não. O processo da industrialização perde esses nutrientes. Então ali às vezes
tem vitamina C, mas não na quantidade que a fruta tem a vitamina C. E, às vezes, a indústria coloca até vitamina C, por exemplo, num suco, mas outros nutrientes que estão na fruta não estão ali no suco. Perde fibra, perde minerais. Então, quando a gente pensa numa vida rápida, a gente pensa em alimentos industrializados. Por mais que o suco seja natural, é um suco de caixinha. É um suco de pozinho, outros alimentos também. E a gente esquece que o nutriente está no alimento in natura, é a fibra, são os minerais. Então, esse estilo de vida acaba que propicia uma alimentação não muito saudável. Então, assim, a gente tem alimentos que podem ajudar e alimentos que podem prejudicar, né? Sim. Os que trazem algum prejuízo seriam... Por exemplo, os industrializados com corante. O corante, a doutora pode até falar melhor a respeito de como que ele estimula esse sistema imunológico. Tem crianças, às vezes, que são tão expostas a esses corantes que desenvolvem essa alergia, né? E às vezes chega com 2, 3 anos com alergia a esses alimentos pela exposição intensa a corantes que está nos alimentos industrializados. Interessante, né, doutora? Algumas vezes, até casos de urticária, né? Sim. Mas, assim, bastante essas alergias por esses corantes, né? Já indicam, né? Agora, pode falar. Eu ia falar que é importante também comer bem, né? Porque, por exemplo, a desnutrição é uma causa também de queda na imunidade. Uma pessoa que não come bem, não come, né, proteína, né, não tem uma alimentação equilibrada. E quantidades pode ter adequadas também. Isso, exatamente. Né? Tem pessoas que fazem dieta, por exemplo, sem lipídios, que é sem as gorduras, mas esquece que também é importante para a manutenção da saúde. Essas dietas loucas e cheias de modismo que a gente acompanha aí, elas são dietas que podem trazer problemas, não é? Existem dietas que tiram, durante vários dias, frutas, verduras e legumes. Como que você vai garantir uma imunidade para essa pessoa, sendo que esses nutrientes não estão na dieta? Fica aí dias e dias sem esses alimentos. Então, você está pensando na estética, mas está esquecendo completamente da sua saúde. E o sistema imunológico, uma vez ele com alguma defasagem, algum problema, como é que é esse caminho de volta? Numa pessoa saudável, que não tem um comprometimento imunológico como consequência de alguma doença de base, essa recuperação é simples, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, teve uma queda porque está, vamos dizer, até uma fase boa no trabalho, você está prestes a receber uma promoção. E antes de receber uma promoção, todo mundo sabe que você está lá trabalhando o dobro, né? Porque você tem que mostrar serviço, isso e aquilo, você está trabalhando o dobro. Você está feliz porque você vai ganhar a promoção, mas você está com o seu organismo cansado. Uma vez que seu organismo restabelece esse descanso, ele se recupera. Na maioria das vezes, um pouco de descanso, uma alimentação melhor, você melhorando um pouquinho seu estilo de vida dentro de um contexto de saúde, né? Considerando uma pessoa que teve uma queda imunológica por um desses fatores estressantes, né? Tem uma recuperação tranquila, né? Agora, você falou doença de base. Essa doença de base, ela vem a ser o quê? Uma doença hereditária? Poderia ser, o que a gente chama das imunodeficiências primárias. Então, existem várias. Tem imunodeficiência de anticorpo, né? Tem pessoas que não produzem determinados tipos de anticorpos ou não produz nenhum dos anticorpos. Então, a pessoa que vai ter mais facilidade para ter infecções. Ou então, uma pessoa que tem um problema na imunidade celular, né? Então, tem pouco linfócito T, linfócito B, né? Dependendo da doença. Poucos neutrófilos. Aí são mais de 120 doenças, imunodeficiências primárias, né? Que tem... Agora, essa questão da medicação. Muitas vezes a pessoa está passando por alguma situação de doença e tem de fazer o uso de medicação. Nesse momento do uso da medicação, aí eu queria até que o Glaucio pudesse ajudar também, porque assim, existem algumas medicações que no trato de algumas doenças, elas comprometem, né, o estômago, enfim. Sim. E no sistema imunológico, o medicamento ele já atua também como um apoio no trato da própria... Para auxiliar a enfermidade, a doença ali no caso? Não, existem, por exemplo, uma pessoa com uma infecção bacteriana vai precisar muitas vezes de um antibiótico para conseguir sair, né? Sim. Ou até mesmo... Isso não dificulta, não atrapalhar o sistema imunológico. Se bem prescrito, né, um antibiótico feito quando tem que ser feito, ele não vai atrapalhar da forma como tem que ser feito. Que também você não pode tirar o antibiótico antes do período, mesmo que você já esteja bem dos sintomas,
Se o médico passou por 10 dias, são 10 dias, tem que fazer 10 dias. Porque senão pode sobrar uma colônia ali e você acabar desenvolvendo uma bactéria resistente. Isso, né? A medicação, o médico falou, 10 dias. Aí você ficou bom nos 4 primeiros dias, aí não, agora eu vou deixar de tomar, porque agora eu já fiquei bom. Aí esquece. Não, isso também não pode. Não pode, tem que ser os 10 dias. Porque aí você está selecionando as bactérias mais resistentes, né? Fazendo um perfil de bactérias piores. Depois você pode ter de novo a infecção, né? Uma reativação. Né? Então, a medicação, ela tem que exatamente, embora você já esteja bom, não tenha mais o sintoma. Se o médico passou 10 dias, são 10 dias. 10 dias. Se ele passou 7 dias, são 7 dias. Sim. Dependendo do tipo de infecção, enfim, da prescrição do médico. Agora, um antibiótico bem prescrito, ele não vai atrapalhar a imunidade, ele vai ajudar, né? Hoje em dia, o que eu vejo que tá a vedete da vez, assim, que tem se falado muito, é a vitamina D, né? Sim. A vitamina D, estão vendo... Tá um boom com a vitamina D. Porque estão estudando mais e mais a vitamina e estão vendo ações no sistema cardiovascular, na obesidade, e no sistema imunológico, né? Nas alergias. Ele tem visto que as pessoas... Mas prescrita, se o médico prescrever... Sim. Mas, na verdade, assim, a vitamina D, o que tem que fazer? Para o sol. Às vezes, eu estava até comentando com ela antes, que eu ponho para alguns pacientes, assim, eu vejo a criança vindo nas férias de verão, branca, branca, branca. Aí eu falei assim, praia. A pessoa ir à praia, porque precisa de um solzinho, 15 minutinhos, sem o protetor solar, assim, claro que num horário bom, né? É uma coisa interessante, né? Ficamos uma época dessa aí, todo mundo apavorado, né? Com a questão do sol e tudo, e câncer de pele, aí todo mundo... usou o protetor, se protegeu, aí faltou. Agora, pro outro lado. Ai, meu Deus. É o desequilíbrio, tem que haver equilíbrio. Então. Exatamente. A minha mãe sempre diz isso. Ela fala assim, o segredo da vida é o equilíbrio. É o equilíbrio, tá certíssima. A alimentação, Gláucia, então, nessa hora em que a pessoa está fazendo uso de alguma medicação e tudo, ela tem que ser... Foi muito interessante essa questão do antibiótico, porque além de matar as bactérias que estão fazendo mal, ela pode matar alguma bactéria do seu intestino que te faz bem. Então, também o cuidado com o seu intestino antes, durante e após o uso de medicação, de antibiótico, é importante. E aí eu lembro dos pró e pré-bióticos. O que são esses alimentos? Os alimentos pré-bióticos, eles vão proteger o seu intestino para que aquelas bactérias consigam viver. E os probióticos, você consome eles. Por exemplo, o leite fermentado. Você vai consumir uma bactéria que vai fazer bem para o seu intestino. Então, são interessantes para o antes, durante e depois do uso desses medicamentos. Olha, muito legal a companhia de vocês. Eu tenho certeza que está ajudando bastante. Vamos a uma dica bem legal. Não vá ao mercado com fome. Ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia, diz um estudo feito nos Estados Unidos. Quando se vai às compras com fome, você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e, consequentemente, acaba comprando menos opções saudáveis. Para não cair na tentação, coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir. Evite fazer suas compras no meio da tarde, quando a fome surge com força. E, por fim, anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Pois é, gente, como é que anda a sua imunidade? É a pauta de hoje no nosso Espaço Feminino. Vamos para o intervalo e voltamos já já.